batuque, 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 batuque. Vai começar. No batuque, todo mundo no batuque da cozinha. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente sempre dá em alteração, mas o batuque na cozinha assim não quer. Saudações, navegante da rede, navegante da vida, bem-vindo ao Batuque na Cozinha. Esta é a edição de despedida do programa, que foi criado junto com o projeto da Alma Londrina Rádio Web e ganhou ao longo do tempo a valiosa parceria das educativas UEL FM em 107.9 e o EM FM, veiculada em Maringá e região, na faixa de 106,9. Vamos comemorar essa história que já completa 5 anos, fazendo o que o Batuque mais gosta, falando das novidades da cultura popular que tem raízes aqui no nosso chão. Hoje quem está por aqui é o jornalista e dramaturgo Renato Forim, que acaba de lançar o livro CD Samba de uma Noite de Verão. A obra é baseada no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare e aqui ganhou gravações e participação de artistas locais. Daqui a pouco a gente conversa com ele sobre o livro e escuta como ficou a produção sonora vinculada a ele. Mas o batuque na cozinha assim não quer. Por causa do batuque eu quebrei. No programa de hoje também mostraremos o som da cantora potiguar Larissa Costa, que acendeu seu amor pelo choro em terras londrinenses e agora faz carreira em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela contou pra gente sobre a participação no Prêmio Hangar de Música Brasileira e sobre um choro que compôs falando sobre a ligação entre as duas cidades. E para completar essa edição de despedida do Batuque na Cozinha, não poderia faltar um rolê sonoro. O nosso passeio é pelo Sesc Cadeião, que acaba de completar 2 anos e encerrou a programação de 2016 com show e bate-papo promovido por Irma Vieira e os Irmãos do Samba, além da apresentação de Marcelo Cigano. Ele não quer me pagar. Mesmo não estando mais no rádio, o Batuque vai manter online a nossa página no Facebook para essa rede não se perder. Assim, você pode compartilhar coisa boa por lá e acessar o arquivo das produções que passaram por aqui, lá em facebook.com/almabatuque. Nosso muito obrigada a Nancy Galo, Juliana Benvenho e a Mariana Fernandes, que estão por lá com a gente. Então vamos que vamos gelar a saideira, que hoje é a última. O Batuque fica feliz em encerrar as atividades, vendo que a produção da cultura popular em Londrina continua sempre se renovando. Prova disso é que tem pão fresquinho, recém-saído do forno. A gente recebe hoje o jornalista e dramaturgo Renato Forim Júnior, que acaba de lançar o Sambas de uma Noite de Verão, projeto literário e sonoro. Boa tarde, Renato. Conta pra gente como é que foi essa ideia aí de estar cruzando, aí de estar realizando essa obra. Pois é, Bruno. É um produto de misturas, assim como o samba também, né? É um livro que traz o texto de uma peça teatral, portanto, é também literatura, né? Texto dramático, é teatro, e ele vem acompanhado de um disco com 4 sambas autorais, além de fazer uma série de referência à história do samba, à tradição do samba no Brasil. Então é um produto também misto aí, de misturas. Assim como esse ritmo, né? Essa peça, Sambas de uma Noite de Verão, ela surgiu a partir de uma montagem realizada no ano de 2009 e teve um processo aí até que isso fosse registrado em livro. Pode falar pra gente um pouquinho dessa trajetória, Renato? Claro. A ideia para essa peça, né, aconteceu em 2008. Eu era aluno da Escola Municipal de Teatro, aluno da Edna Aguiar e do Guilherme Kirchheim. E assim, a ideia inicial da Edna seria montar O Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, seria a nossa montagem de final de ano. Então, isso em 2008, né, seria uma montagem para 2009. Quando nós começamos a ler, foi o primeiro contato que eu tive com esse texto do Shakespeare, até pelo fascínio que eu sempre tive pela cultura africana, pelo universo dos orixás, pela mitologia dos orixás, as entidades da Umbanda e do Candomblé. Quando eu lia os deuses pagãos gregos que Shakespeare coloca em Sonho de uma Noite de Verão, eu só via orixás, eu só via a cultura africana. E então eu cheguei até a Edna e fiz essa proposta. Falei, ao invés da gente montar o original, né, que já foi tantas vezes feito, O Sonho de uma Noite de Verão, que tal fazermos uma reescritura à brasileira dessa peça?
E a Edna imediatamente topou e a gente começou um processo que durou praticamente 1 ano. Desde então, né, o Samba de uma Noite de Verão só estreou em outubro de 2009, e ao longo de todo esse processo foi uma escrita que eu fazia em gabinete, ao mesmo tempo, e assim, imediatamente ele era colocado em cena e já sofria modificações. Então, esse texto, ele traz muito dessa fricção também, né, das ideias com a realidade, né, da cena, e desse bate-papo, desse diálogo, tanto com a Edna, né, com os diretores, como também com os alunos e com o pessoal da Funcarte. E, Renato, essas referências aparentemente, assim, muito distintas, né, que você misturou na obra, na sua opinião, a literatura inglesa com a coisa do folclore, a história do samba, tem algum eixo comum, assim, que une essas ideias todas? Parece loucura, né, essa mistura. Mas, assim, na minha cabeça tinha e tem tudo a ver. Não, na verdade, da cultura inglesa com uma cultura brasileira, mas talvez de uma brasilidade com a cultura da Grécia Antiga, né? Que é o que Shakespeare usa no Sonho de uma Noite de Verão. A peça original é ambientada em Atenas, e todos os quiprocós amorosos e as relações com as fadas, elfos e deuses pagãos acontecem numa floresta paralela a Atenas. Talvez a oralidade, né? Assim, se a gente for por um viés mais sociológico, a oralidade que está entranhada tanto na cultura brasileira quanto nessa Grécia arcaica, explique um pouco da sincronicidade entre esses deuses pagãos, né? São deuses que portam uma grande porção humana, né? Assim, eles, pro bem e pro mal, assim, eles são muito parecidos com os homens. Então, assim, se a gente pega a mitologia grega e a mitologia africana, a mitologia dos orixás, a gente vê que muitos deuses são paritários, são muito parecidos. Então, assim, quando eu fiz essa transposição, né, quando eu escrevi o texto, a Titânia e o Oberon se transformaram imediatamente, assim, na minha cabeça, Oxum, que é essa deusa da beleza, né, representada pelos riachos, pelas águas doces, e também por Ossan, que é o deus da floresta, né, o mestre das folhas, que conhece todos esses segredos, e para quem se pede licença no candomblé, né, sempre que vai enfim, existe uma canção até que diz, né, que sem folha não tem vida, sem folha não tem festa, sem folha não tem nada, fazendo referência a Ossan. E, assim, eram características muito parecidas com esses deuses gregos. E tinha, particularmente, um elo que me fez, sobretudo, me levou para a reescritura desses dois deuses, que é o fato deles disputarem uma criança pequena na peça de Shakespeare. E, assim, quando a gente pega a mitologia dos orixás, a gente vê que tanto Oxum, ela é considerada a mãezinha das crianças pequenas, muitas vezes representada como a grávida, né? Até essa imagem está no Retrato do Oxum, que é uma das canções, que daqui a pouco a gente vai ouvir. A música começa com essa imagem da maternidade, do ventre. E, ao mesmo tempo, o Ossan, que também ele sempre procura, na mitologia africana, um pajem, uma criança para ensinar o mistério das folhas. Então, essa disputa por essa criança humana, que está originalmente na peça do Shakespeare, quando eu transpus para esse universo, né, brasileiro e africano, eu encontrei essa criança como um elo que poderia ligar as duas histórias. Quem é essa moça? Ora, iê, que me envolve no seu ventre e dá luz ao meu viver. Quem é a senhora? Ora, iê, que desliza como o tempo e revela o seu prazer. Pureza que nasce na mina, menininha bonita correr, correnteza que flui cristalina, cristal espelhado em a beber. É seu rio que me mostra o destino desse oculto mistério do ser. Já não sei se é você que me habita ou se eu moro em você. Quem é essa moça? É Oxum, que me envolve no seu ventre e dá luz a meu viver. Quem é a senhora? É Oxum, que desliza como o tempo e revela o seu prazer. Doçura que exala dos lírios, lirismo em tuas margens de mel, melodia
olhos jorra o colorido que reflete o céu. Quem é essa moça? Ora, iê, iê. Ora, iê, iê. Ora, iê, iê, oh. Quem é a senhora? É Oxum. É Oxum. É Oxum. Quem é essa deusa? Orumimá. 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 Você está ouvindo No batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha. Quando Deus lá no céu toca em sol, o prelúdio do dia, o trabalho principia, faz o samba se calar. Mas ele escapa entre gritos e bocejos, entre passos e arpejos de uma gente a despertar. E na correria de pés brancos, patos negros, se revelam os movimentos que na noite entre lamentos fez o corpo se alegrar. O samba é o dom de um povo moreno que parece tão pequeno até o pandeiro batucar. O samba é o dom de um povo moreno que parece tão pequeno até o pandeiro batucar. Brancos, pardos, negros, se revelam os movimentos que na noite entre lamentos fez o corpo se alegrar. O samba é o dom de um povo moreno que parece tão pequeno até o pandeiro batucar. É o dom de um povo moreno que parece tão pequeno até o pandeiro batucar. Quando Deus lá no céu toca em sol. Tá aí, a gente ouviu o Prelúdio do Dia, de Renato Forim Júnior, na voz da Joyce Cândido, e também Retrato do Oxum, na voz da Edna Guiar, também composição do Renato, que está aqui contando sobre o Samba de uma Noite de Verão, lançado em livro, com um CD junto, né? É uma obra teatral, literária, sonora. Renato, o planejamento gráfico do produto, assim, tá bem bacana, né? E a gente sabe também que fazer esses projetos multimediáticos, que você tem um CD num livro, não é fácil de se concretizar. Queria que você falasse um pouco sobre qual foi a tua caminhada aí até conseguir ter esse livro na mão. E sobre o lançamento também, né? Que foi num lugar super especial e velho novo para Londrina. Pois é. É um projeto que tem essas diferenças, assim, né? O fato dele ser um projeto de fronteiras, né? Ele fica nessa fronteira entre as artes.
E são 2 projetos, a gente pode pensar de maneira muito simples de que são, no mínimo, 2 projetos, né? Assim, a parte musical, né? Assim, eu trabalhei paralelamente com 2 equipes, né? A equipe que cuidou da parte do texto, né? Que Marcos Losnak fez a coordenação editorial, junto com o pessoal da Visualitar, que cuidou da parte gráfica. E, por outro lado, a Sara Delalo, que fez a direção musical. Enfim, então são 2 projetos paralelos. E, enfim, ele cria uma série de dificuldades. Assim, a primeira dificuldade é burocrática mesmo. O fato, por exemplo, do Promic entender... Assim, é um produto que tem um valor maior agregado, mas na prática é um dificultador, porque é um projeto mais caro, assim, né? Porque envolve, enfim, desde custos com estúdio até a parte, né, normal de um livro, né? A parte de impressão que está cada vez mais cara. Então, assim, eu mandei esse projeto 5 vezes para o Promic. Foram 5 anos tentando lançá-lo e, enfim, a gente conseguiu, então, dessa última vez. E com muita alegria, assim, porque justamente pelo fato dele ser esse projeto de fronteiras, eu imaginei que ele poderia ser um instrumento muito importante para o incentivo à leitura do texto dramático, né? Que cada vez tem um espaço menor no mercado editorial. E também para a audição da música popular brasileira, do samba, a partir dos nossos cantores, né? Assim, os jovens e adolescentes conhecem tão pouco, né, dessa cultura e de tudo de bom que é produzido em Londrina. Então, eu imaginei que talvez esse produto em escolas pudesse ser um instrumento importante. A gente estava comentando que ele vem com partituras. Então, assim, é um material que se presta para leituras dramáticas nas escolas. Ao mesmo tempo, assim, se um aluno entende um pouquinho de violão, tal, consegue fazer a tradução dessas músicas e cantar junto com os colegas, enfim, ele permite muitas possibilidades. Esse material já foi enviado para o Núcleo Regional de Educação, né? Eles comentaram que é um material raro, né? Pelo fato de unir essas artes e também pelo fato de trazer muito forte a questão da cultura africana, que hoje é lei que seja repassada aos alunos nas escolas públicas. E você perguntou também sobre o espaço do lançamento. A gente quer saber como é que foi o lançamento. Sim, foi um momento muito especial. No dia 16, né, agora aconteceu esse lançamento e foi no Solário da Secretaria Municipal de Cultura. Um prédio que nós, que somos da área, né, das artes e da cultura, esperamos muito. É uma licitação que demorou demais para sair, né, a reforma desse prédio lindíssimo que é do Vila Nova Artigas. Com suas 800 rampas. Eu me senti na Bahia subindo aquilo, levando caixas de livro para o lançamento. E foi basicamente um samba na laje, né? Porque, assim, o Solarium, para quem não conhece, é um espaço aberto que dá de frente para a concha acústica. Então, assim, a gente tem uma porta que divide uma parte interna e uma parte externa que é aberta, uma espécie de laje mesmo. E a gente estava super torcendo para não chover, para que a gente pudesse fazer esse samba tipicamente na laje, e deu tudo certo. Bom, mais um espaço que agora está aberto para ser ocupado, né, pela produção artística londrinense. E aí a gente pede licença, Renato, para fazer uma pausa na nossa conversa aqui e ir para uma outra instância do Batuque na Cozinha. E falando nos locais que abrigam a produção de cultura popular na cidade, a gente vai puxar outro assunto aqui. Ao longo desses 5 anos, o Batuque passou por muitos lugares, do carnaval na Praça Nishinomiya aos bares da cidade, das vilas culturais e o Centro Cultural da Zona Norte, à zona rural de Cambé, onde rola uma boa festa de Santo Antônio. Com certeza faltou perna para estar em todos os cantos, mas nesse último Batuque não poderia faltar um passeio por aí. O Sesc Cadeião completou 2 anos de atividades com muitas oficinas, apresentações e exposições que deram destaque à produção da cultura popular. Uma delas é a música de Irma Vieira e os Irmãos do Samba, uma das últimas a participar da programação do espaço este ano e que a gente escuta aí. Irma já se levantou das águas e foi em sonho azul me avisar. Para saber mais sobre esse espaço do Sesc Cadeião, o Batuque foi até lá e agora te convida para esse derradeiro rolê sonoro. Sobe aí que tá na hora! Saudações navegante da rede, navegante da vida. A gente está hoje no Sesc Cadeião, que de tantos sons que já teve, hoje se mistura com música, conversas e um café que é coordenado pelo Senac. E a gente vai conversar com o Rodrigo Figueiredo, que é responsável pela programação cultural do local. O café, eu assim, acho que como se fosse aquela cerejinha do bolo, assim, né? Dá aquele toque especial, porque não tem como, né? A gente sempre precisa de um cafezinho,
Rodrigo, o Sesc completou 2 anos de atividade recentemente, com uma programação bem intensa. Como é que funciona essa produção cultural dentro do Sesc? Você tem companheiros que te ajudam nessa jornada? Bom, aqui nós, assim, dentro de todas as áreas das artes, a gente divide, né, um pouquinho desse trabalho. Eu sou responsável pelas ações de música e literatura, o Edivaldo pelo CineSesc, né, pelas ações de cinema e artes cênicas, e a Viviane pelas ações de artes visuais. A Vivi também é responsável pelos cursos que nós ofertamos aqui, né, tanto na área da música, iniciação ao teatro e de artes visuais também. Bom, o espaço aqui tem toda uma história, né? Como é que tem sido para vocês poder ocupar o prédio do Cadeião aqui no início da Sergipe, com uma história tão intensa de tantos anos, com outras atividades? Olha, assim, para mim, eu me sinto, assim, bem privilegiado, sabe? Assim, de poder trabalhar com o que eu gosto, num espaço que ele é um patrimônio cultural tangível assim, para a cidade, né? Acho que a partir do momento que o Cadeião teve esse novo significado físico, né? E nessa ação com a comunidade, os arredores aqui, né? O ambiente aqui, ele está se transformando também, né? Com os comerciantes, a gente procura manter uma relação legal com as pessoas, né? Então eu percebo que as pessoas talvez que antes, sei lá, passavam do outro lado da rua, né, tinham medo de vir para essa região justamente por achar às vezes que é mal assombrado, ou pela energia mesmo negativa que às vezes o espaço poderia passar antigamente, né, velho, sem cuidado e tudo mais. Agora eu percebo que cada pessoa que entra aqui, ela realmente fica vislumbrada, assim, com as novas possibilidades, né? Com a beleza do espaço também, mas com a energia legal que tem aqui, assim, né? As pessoas que trabalham aqui também compartilham, assim, dessa boa energia, gostam do que fazem, assim, de uma forma geral, e procuram, sei lá, acho que de uma certa forma transparecer isso, assim, para as pessoas. Acho que é bem bacana. Bom, o Sesc Cadeião tem recebido produções tanto de fora, como também da cidade de Londrina. E eu sei que são muitas produções e muitas produções que vocês têm a iniciativa de fazer e outras que as pessoas procuram um espaço para sediar. Mas eu gostaria que você, na medida do possível, recuperasse aí desses 2 anos coisas que marcaram a história, a breve história do local. Eu acredito, assim, que dentro de alguns projetos que nós temos aqui, o projeto Café com Quê, que é um projeto de bate-papo, né, em várias áreas, né, dentro das artes ou da cultura de forma geral, ele nos possibilitou alguns encontros muito legais, assim, né, como exemplo, vamos supor, o Tony Hara, né, que é um jornalista, né, assim, que eu gosto muito aqui na cidade também. Ele veio falar sobre a história da corrupção em Londrina, né? Foi um bate-papo, sei lá, a gente teve mais ou menos umas 120 pessoas aqui no café, no mezanino. Conduziu, assim, de uma forma a levar a refletir mesmo a questão da corrupção na essência humana, no fato de você varrer, às vezes, a sujeira da sua casa para a casa do vizinho, né? Se às vezes, assim, de se desapropriar daquilo que é sua responsabilidade e transferir para o outro, seja um troco, né, que você percebe que está mais, sabe, assim. Então foi um bate-papo, assim, onde as pessoas, quem nunca tinha vindo no Cadeião, quem veio aquele dia falou, poxa, aqui a conversa é um pouco diferente. Aí tem também dentro do Música em Cadeia, uma apresentação que foi muito bacana também nesse ano, foi do Tonho Costa. Era assim, foi. E o moleque sabia através do belisco discreto que quando a visita se fosse, o bicho iria pegar. Rezava pro tempo parar, mas não deu. O tempo passou. Aqui junto com o Júlio e tal, e o Duda de Souza. Fazia muito tempo que o Tonho não tocava esse trabalho autoral dele na cidade,
né? E dentro das nossos anseios, né? Na programação aqui do Centro Cultural, a gente sempre tenta realmente valorizar esse trabalho autoral, essas produções locais. Foi um show muito bonito, muito legal. Muitas pessoas que nem sabiam que o Tonho era de Londrina, que tinham composições, ficaram fascinados, foi muito bacana. Nesse mesmo ano, nós tivemos a Semana Literária, né? Também que foi um projeto bem legal. Tivemos uma mesa com a Alice Ruiz, apesar de não ter sido aqui, mas no dia seguinte a Alice ela veio aqui tomar um café no Cadeião, né? A mesa redonda foi no dia anterior na unidade do Sesc Londrina, e a Alice ela teve sempre uma parceria muito bacana com o Itamar Assunção, né, que ficou preso aqui e tal. Benedito João de Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito. Benedito João de Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito. E quando quando eu conversei com ela, que ela ficou sabendo realmente que era aqui, foi um momento para ela assim muito especial, né? Ela se emocionou, conversou com a gente, né? Viu aqui as celas que nós temos preservadas. Esse ano, né, em 2016, a gente teve a filha da Alice Ruiz, a Estrela Leminski, aqui junto com o esposo dela, o Theo. E o show deles foi no dia que o Itamar, agora eu não me lembro a idade que ele faria, mas foi no dia do aniversário dele, que foi dia 13 de setembro. Então, ela falou assim, poxa, minha mãe veio aqui ano passado e contou pra gente desse espaço, e a gente vindo aqui agora, né, quase um ano depois, no dia que seria o aniversário dele, toda essa... Então, assim, ele compartilhou depois desse fato, ele compartilhou isso com várias pessoas. Isso realmente deu uma mexida nele, assim, né? E, claro, também, sei lá, de uma certa forma até aflorou um pouco mais a arte, os pensamentos, as reflexões e todas as militâncias que ele sempre aborda, né, nas letras, assim. Então, essa relação, né, com a história dele, acho que o Cadeião, ele já, assim, de certa forma, ficou musical, muito mais musical e muito mais cultural a partir dessa acho que, sei lá, de uma certa forma, sei lá, talvez o Itamar, ele, um pouco dessa energia, dessa áurea, ficou por aqui, assim, né, exala essa coisa boa. Beleza, obrigada, Rodrigo Figueiredo, que é programador cultural. A gente vai continuar o nosso passeio aqui pelo Sesc Cadeião. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. De volta pro estúdio. Valeu. Tá aí o rolê sonoro com Rodrigo Figueiredo no Sesc Cadeião. Quem quiser receber a programação pode deixar o seu e-mail lá no espaço e vai receber a newsletter que eles mandam toda semana com o que acontece de terça a domingo no espaço. E a gente segue aqui no estúdio com Renato Forim Júnior. Renato, e agora com a publicação do trabalho, a ideia é que esse texto volte a ser discutido, volte a ser muito lido em Londrina. Há algum projeto, alguma ideia para talvez fazer uma nova montagem dessa peça teatral? Pois é, eu digo no prefácio do Samba de uma Noite de Verão, né, que um texto teatral, ele nunca se mantém estático, né, mas assim, ele sempre está aberto para novas montagens e tal, inclusive ele ganha a sua potência máxima quando ele está no corpo e na voz das pessoas. Eu tive uma grata surpresa no lançamento, assim, tem uma diretora teatral que trabalha em Biporã, aqui de Londrina, que chama Graciele, de uma companhia chamada Curió Curioso. E trabalha com teatro infanto-juvenil, e ela já conhecia esse texto e tinha o interesse de montar, e dela me disse que ela vai fazer de tudo para no ano que vem começar uma nova montagem desse texto, que me deixou imensamente feliz. Eu lembro que a gente conversou uma vez sobre a montagem de 2009 e você falou que foi muito especial, assim, você carrega muitas lembranças boas. Talvez ver uma nova interpretação disso possibilita talvez novas emoções, possibilita traduzir isso para novos públicos. O que você acha? Pois é, né? O teatro ganha muito nessas releituras, nessas remontagens, né? Assim, eu fui até econômico nas rubricas desse texto. A gente tinha um projeto inicial de colocar fotografias da montagem inicial nesse livro e, enfim, acabamos não colocando essas fotografias para que ele fosse, de fato, uma obra aberta, assim. De fato, em 2009, esse percurso com a Edna Aguiar e o Guilherme Kirchheim foi muito importante, assim. Foi a primeira grande montagem que eu participei e, de alguma maneira, configurou muitos caminhos, assim, na minha vida. Essa paixão por teatro...
pelo teatro, de entender o palco como esse lugar de subversão da vida tão importante. E, assim, de alguma maneira eu levei isso tanto para os caminhos acadêmicos, né? Eu faço doutorado hoje estudando o teatro contemporâneo e as relações com a canção brasileira, e também nos meus caminhos artísticos, né? Hoje eu tenho um grupo de teatro, enfim. Só que, assim, meu grupo trabalha com um tipo de teatro hoje bem diferente, mais intimista, é o Agum Teatro. Essa montagem, ela tem 18 papéis, então é uma grande montagem, precisa de um grande elenco. Então, assim, com certeza essa nova montagem deve ser diferente dessa de 2009 e deve trazer uma nova leitura, novas possibilidades para essa amálgama, né, que é o Brasil e que está, de certa maneira, refletida por meio desses personagens metafóricos que habitam a Vila de Vera Cruz, no Samba de uma Noite de Verão. E quem quiser saber mais sobre o Samba de uma Noite de Verão, onde encontra, como te acha? Então, primeiro eu quero dizer, Raquel, enfim, eu te conheço de longa data, você foi minha veterana no curso de jornalismo, né? Enfim, acompanhava também seus caminhos pelo samba. Véia, Renato. Pode, esse é o último batuque, a diferença, tenho que manter minha juventude. A diferença era só de um ano, então vamos juntos para casa dos idosos. Mas é uma honra imensa, muito grande, fazer esse último programa, né, um programa tão emblemático na história cultural de Londrina. Esse livro ele já está nas livrarias de Londrina, com certeza eu sei que está na livraria da Silvia, e também nas livrarias Curitiba, do Shopping Catuaí. Então lá você pode encontrar o Samba de uma Noite de Verão. E assim, para me encontrar, assim, tô por aí pelas redes sociais, Renato Forim JR, de Júnior, as pessoas me encontram. E também posso deixar um e-mail aqui, que é o reforim, com N de navio ao final, @hotmail.com. Beleza, então indica uma música pra gente encerrar essa conversa, conhecendo mais uma parceria aí, que você teve muitos parceiros nesse projeto. Muitos parceiros, um trabalho de muita gente apaixonada pelo que faz, assim, sou muito grato por todas essas pessoas que participaram. Eu acho que fica legal a gente terminar com a música homônima, o Samba de uma Noite de Verão, na voz da Gisele Silva. Vamos lá? A mulata trigueira que quebra a cadeira no samba da vila. Eu acho mais faceira que na cachoeira requebra e jexá. E o caboclo decente que vai pro batente que nunca vacila. Traz noria, semente e baixa de um Deus que nasceu na África. Noite de verão da samba, o sonho feliz do calor da mistura de uma nação. Todo brasileiro é bamba, transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Noite de verão da samba, o sonho feliz do calor da mistura de uma nação. Todo brasileiro é bamba, transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Um malandro insolente faz da poesia o maior estandarte. Adorna aquela língua que na travessia portou de além-mar. Operário tão rude que ainda se ilude com a força da arte. Lembra o índio cativo que esquece o motivo pra ainda cantar. Noite de verão da samba, o sonho feliz do calor da mistura de uma nação. Todo brasileiro é bomba, transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Noite de verão da samba, o sonho feliz do calor da mistura de uma nação. Todo brasileiro é bomba, transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Transforma o país quando bate o pandeiro e tange o violão. Levei-o para o morro, instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, ponho um rádio pra tocar. A melhor coisa durante esse tempo produzindo o Batuque foi ter conhecido gente que conhece gente. É um artista que fala sobre o trabalho de um produtor, que apresenta um ouvinte, que recomenda um novo disco, e é assim que a cultura se fortalece. Hoje a gente traz um trabalho apontado pra gente pela cantora Silvia Borba, que esteve aqui este ano divulgando sua homenagem a Aracide Almeida.
Ela mandou um recado sobre o Prêmio Hangar de Música Brasileira, um evento da maior importância na cena da música potiguar e que tinha indicada como intérprete do ano, adivinha quem? Uma colega que se encantou pelo choro quando morou aqui em Londrina e nunca mais deixou esse amor. Larissa Costa é o nome dessa cantora, que já tem 2 discos gravados e que topou falar com o Batuque na Cozinha. Larissa, como é que foi participar do Prêmio Hangar de Música, que teve uma homenagem a Belchior, né? E como é que você vê essa cena da música em Natal que o prêmio procura destacar? Olha, o Hangar foi uma grande e boa surpresa para mim nesse ano de 2016. Primeiro veio o convite para participar do show e depois veio a indicação. Para quem não sabe, né, o Prêmio Hangar hoje é um dos maiores eventos de premiação musical do Nordeste e que acontece todo ano aqui no estado do RN. E o grande objetivo é premiar os destaques locais e nacionais do ano. Então, todo ano o evento apresenta um tema específico e esse ano o tema foi o compositor Belchior e apresentou uma cerimônia belíssima com um show em homenagem ao compositor. E eu fui convidada pela produção para cantar uma música nesse show. E minha surpresa foi maior ainda quando anunciaram que eu estava entre os indicados do ano. Então eu fui indicada na categoria Melhor Intérprete, ou Intérprete do Ano, né, no caso. E o que foi muito bom e me deixou bastante feliz também, né, por não esperar, não estar esperando que aquilo fosse acontecer. E o que eu percebo com relação ao cenário artístico potiguar é que ele vem crescendo, vem se intensificando e se transformando cada vez mais. Então hoje nós temos um campo artístico e cultural bastante amplo, com muitos trabalhos, com muitos grupos, né, com diversas e variadas linguagens, com artistas de campos totalmente diferentes, trazendo essas culturas que nem sempre é semelhante ao que você faz, né? Tem trabalhos que eu conheço que nunca nem imaginei que existisse, né? Com trabalhos com samba, com choro, com o próprio forró, né? Que é bastante representativo aqui na nossa terra, aqui no nosso Nordeste, com uma linguagem mais urbana, também mais caiçara, né, como se diz aí, com outros trabalhos ultramodernos, com linguagens como hip hop, rap, a própria música clássica, erudita, instrumental também, né? Então eu costumo até comparar como se fosse um círculo girando, né, e sempre se modificando. Então aí eu penso que cabe ao artista estar sempre se reinventando, criando e ressignificando, né? Para se manter nesse círculo, né? Caso contrário, ele vai ser sempre substituído, até mesmo esquecido. Você tem 2 discos gravados, né? O primeiro se chama Samba Canção, Samba de Breque e Batucada, e também um trabalho em homenagem ao Dorival Caymmi. Você pode comentar um pouquinho pra gente sobre esses 2 discos? Pois o primeiro eu gravei em 2014 com o meu antigo grupo. E a ideia era fazer um disco promocional apenas para divulgar o nosso trabalho. E só com clássicos do samba e choro. E foi muito legal. O repertório é sensacional, pois traz várias vertentes do samba, né, como samba canção, samba de breque, samba choro, e só coisa de primeira. Infelizmente eu não consegui recurso para lançar o trabalho físico, né, de maneira física, então resolvi disponibilizar integralmente na internet, para que todos pudessem ouvir e baixar. E o outro foi gravado ao vivo e foi parte de um projeto que eu participei em homenagem ao centenário do compositor baiano Dorival Caymmi. Esse já teve uma produção um pouco maior, teve patrocínio e apoio das leis de incentivo, foi tudo documentado e foi gravado até num formato DVD e CD também. Mas também não foi lançado ainda, né? Segundo a produção, encontra-se em processo de edição. Mas eu resolvi
adiantar alguns áudios, né? Então, alguns desses áudios desses 2 projetos já estão disponíveis para que o público possa ouvir, né, na internet. É só acessar o meu SoundCloud ou mesmo o meu site, né, que é larissacosta.com.br com Y, que aparece. E então esses 2 trabalhos eles estão disponíveis, sim, na internet. Vamos ouvir então uma faixa do trabalho Samba Canção, Samba de Breque e Batucada, que é uma composição de Assis Valente chamado Camisa Listrada. listrada e saiu por aí. Nós ouvimos Camisa Listrada, de Assis Valente, na interpretação de Larissa Costa, que conversa com Batuque na Cozinha, ela que mora em Natal e iniciou seu amor pelo choro, sua carreira musical aqui em Londrina. Larissa, você tem um choro que está aí no forno, que fala sobre essa relação entre as duas cidades. O que você pode adiantar pra gente sobre esse choro aí? Tem sim. E pegando fogo, doido para ser mostrado. A história dessa música, ela surgiu da seguinte forma. Embora eu seja de Natal, né, nascida e criada aqui, eu morei um tempo em Londrina, né, eu fui fazer mestrado e tal, e nesse meio do caminho eu conheci muita gente da música, que são amigos meus até hoje, acho que até sempre.
E daí, numa conversa com um amigo daí de Londrina, eu já morando aqui, já estando de volta aqui em Natal, pedi que ele fizesse uma música que falasse um pouco, né, dessa minha relação com essas minhas duas cidades de coração, né, que é Londrina e Natal. E que pudesse demonstrar, por meio da música, todo o meu carinho e a minha gratidão, né, de maneira musical a respeito dessas duas cidades. Aí ele aceitou o desafio, né, foi quando surgiu então essa parceria com o Israel Laurindo, que é um grande instrumentista, amigo e, como eu costumo dizer, um poeta atordoado de sensibilidade crônica. E o Israel, ele aceitou o desafio, fez a música, colocou a melodia, a harmonia e pediu que um outro amigo nosso colocasse a letra posteriormente, né? Com base no tema que eu tinha estipulado para ela. Aí foi quando veio o Murilo Pajola, que é outro querido amigo dessa minha jornada em Londrina, e de maneira tão profunda, simples, mas profunda, ele conseguiu encaixar todo esse sentimento, né, e traduzir isso na música por meio da letra. E ficou incrível. Eu vou cantar um trechinho, né, do refrão, e fala assim: dunas de Natal, verde prédios, água e sal, a maré me trouxe o sul, Paraná no meu quintal, o véu da bruma gris que é tão londrina desfez-se na rotina da cidade do sol. E por aí vai, né, falando e contando dessas fronteiras que existem ou não sei, entre Londrina e Natal. É um choro-canção, ficou muito bonito, chama Fronteiras, né? E aqui em Natal já estamos trabalhando o arranjo, né? Eu dei para um amigo arranjador escrever, fazer o arranjo, né? Para que fique ainda mais bonita. E vamos gravar, né? Já estamos entrando em processo de gravação agora em janeiro. Então, logo mais espero estar tocando e ouvindo por aí, né? Legal, e você também teve um projeto em homenagem a Ademilde da Fonseca, a famosa Ademilde do Choro, né? Como é que foi esse projeto? Ademilde Fonseca sempre esteve nos meus players. Sempre gostei de choro e ouvir um choro cantado, bem cantado, é sempre muito inspirador, né? Nos meus shows eu sempre cantava um ou outro choro. Aí em 2014 eu resolvi gravar um. Aí eu gravei o Tico Tico no Fubá, que hoje está até tocando, graças aos deuses do choro, na nossa rádio universitária daqui. E a partir daí o pessoal começou a me chamar para fazer evento com choro. Aí foi quando eu comecei a estudar, me aprofundar no repertório, a tirar música, né? E talvez seja por isso que eu esteja sendo considerada por aí como uma das poucas cantoras, né, com um repertório 100% exclusivo de choro cantado aqui no Nordeste. Aí, no ano seguinte, né, em 2015, uma produtora bem conhecida daqui, a Nilza Rebouças, que trabalha com produção cultural há mais de 30 anos, me chamou para protagonizar um espetáculo musical que homenageasse a rainha do chorinho, né, a Ademilde Fonseca. E eu topei na hora, né, apesar da complexidade que é interpretar as músicas, pois todo mundo sabe que cantar choro não é fácil. E com isso já fizemos 2 edições do projeto, né? O projeto chama Ademilde no Choro e é um trabalho muito bem feito, com muita competência técnica e qualidade artística. O repertório é lindo e traz os desdobramentos do choro com letra, né? As composições de Valdir Azevedo, Ernesto Nazaré combinado com a letra de Vinícius de Moraes, Pixinguinha e a letra de Paulo César Pinheiro. E é bem bacana. E a ideia é mesmo homenagear, retomar e valorizar, né, uma das maiores representações artísticas e musicais do nosso estado, como foi a Ademilde e o que ela deixou, né, que foi o choro cantado, que até então só era tido como gênero instrumental. E aí
O projeto ele tem a participação de vários artistas potiguares que possuem o choro em suas atividades e grandes representantes do gênero na nossa cidade, como Alexandre Moreira, Del do Pandeiro, Fernando Botelho, esses que inclusive já acompanharam inúmeras vezes a Ademilde, sempre que ela vinha fazer show aqui em Natal, e outros tantos, né, que participaram também nas edições, né, como Diogo Guanabara, Antônio de Pádua e a família Pádua, Jubileu, Filho, Beethoven, Carlos Zenz, grandes nomes da nossa música potiguar e grandes chorões também, além da própria filha dela, né, que é a Aimar Fonseca, que fez questão de participar também. Então é um show bem bonito, bem trabalhado, né, já apresentamos em dezembro de 2015, né, que foi a estreia também com o lançamento da biografia da Ademilde, no Cine Teatro de Parnamirim, que é um município que faz parte aqui da Grande Natal. E nesse ano, em abril, na semana dos festejos em comemoração ao Dia do Choro. E a gente até gostaria, viu, muito de apresentar esse trabalho em outras cidades, né? Quem sabe? Obrigada, Larissa. E aproveitando as dicas dela, a gente vai ouvir a Ademilde, a própria Ademilde do Choro. Vamos chamar aí a Hora da Bolacha. Bolacha, bolachinha, bolachona, bolachão. É hora da bolacha! Uau! Ademilde Fonseca Delfino nasceu em São Gonçalo do Amarante em março de 1921 e faleceu com 91 anos de idade no Rio de Janeiro em 2012. Mais conhecida como Ademilde Fonseca, ela consagrou as suas interpretações de choro, apesar de também ter ido muito bem em outros gêneros, como o baião, por exemplo. A gente vai ouvir aí Tico Tico no Fubá, um clássico de Zequinha de Abreu. Todo meu fubá. Olha o seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém que ele não voltou, e seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram um filhinho depois. Todos agora por lá e só estão aqui comendo todo meu fubá saltando de lá para cá. Tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha o seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei quando chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram um filhinho depois. Todos agora por aí só estão aqui comendo todo meu fubá saltando de lá para cá. Você está ouvindo no batuque, todo mundo no batuque da cozinha. Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, na interpretação de Ademilde Fonseca,
Quem nos indicou essa intérprete foi a Larissa Costa, nossa entrevistada hoje, cantora que começou cantando choro aqui em Londrina e hoje mora em Natal e canta com a filha de Ademilde, a Eimar Fonseca, que inclusive contou um caso muito curioso. Apesar de Tico Tico no Fubá e também a interpretação de Brasileirinho da Ademilde terem feito muito sucesso, o disco que ela mais vendeu foi com um baião gravado, que era o Delicado de Valdir Azevedo. Essa foi a Hora da Bolacha de hoje. Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. E é com o amor no coração que nos inspira essa composição de Simval Silva. Queremos dizer adeus, batucada, ao chegar ao fim de mais o último Batuque na Cozinha. Nosso muito obrigado ao Renato Forin Júnior, à Larissa Costa e ao Rodrigo Figueiredo, que fizeram desta uma edição digna de despedida. Ao longo destes 5 anos foram 120 programas e mais uns 20 cafezinhos, e por isso a gente tem muito mais a agradecer. Obrigada às coordenações e equipes das rádios Alma Londrina, UEL e UEM-FM. Aos técnicos Thiago Ponte, Jessica Rani, Gustavo Diório e João Lopes, que ajudaram a gente por algum tempo nesta caminhada, além de Elias Vergenes, que captou esta e outras tantas edições. Valeu Érica Bolognese, que também passou por aqui. Estava tristonha chorando. Como já adiantamos, a página do Batuque no Facebook continua valendo. Nosso muito obrigada a Renata Lorena Guarido, a Lucinha Lodo, Julieta Oliveira e a Mariana Dias, que deram seu positivo pra gente em facebook.com/almabatuque, e vale também ficar ligado no site rubrosom.com.br do jornalista Bruno Leonel, que é parceiro do Batuque. Eu sou Raquel Cagliari. A Alma Londrina Rádio Web tem a direção de Daniel Thomas e a UEL-FM é dirigida pelo professor doutor Osmani Costa. Minha gente, o Batuque foi um samba bom na noite de 5 verões. Fique por aqui e até mais. Meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora, chorando e com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Batuque, 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 batuque. Você ouviu? No batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.